Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus, e do seu Filho Jesus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém. Me perguntaram a respeito do que está acontecendo, que acabou de acontecer, né? E ainda está acontecendo uma investigação a respeito do caso Flor de Lis. Por que essas coisas acontecem? Isso é uma coisa que acontece a todo tempo. Todo tempo, não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Isso sempre aconteceu, sempre acontece. Só que quando envolve pessoas que têm uma certa fama, dentro, no caso do Evangelho, aí as pessoas ficam alarmadas com o que aconteceu. Eu não estou defendendo, em hipótese nenhuma, o ocorrido. Não. Se há criminoso ou criminosos, que sejam julgados e condenados segundo os seus crimes, que eu acredito que exista dentro da própria família. Não estou dizendo que é verdade, mas a possibilidade é bem grande. Então, o parecer do caso é que havia uma relação extraconjugal do pastor marido, né, a deputada e pastora, né, cantora também, Flor de Lis, e os filhos descobrem e resolvem, né, assassinar o próprio pai. Claro que pai de criação, mas parece que o filho biológico também estava envolvido. Então, o que acontece? O que as pessoas estão muito alarmadas, né, bastante, né, na verdade, é se realmente foi o filho que matou, se foi um assalto ou um sequestro, como ela diz que ser, que a polícia descartou, né, pelo fato de os cães, né, que eles têm não ter uma reação, né, quando uma pessoa estranha entra, né, no quintal da casa ou no condomínio, não sei onde eles moravam, se era um condomínio ali em Penutiba, ali na região oceânica, ali em Niterói. E tudo indica que quem esteve lá dentro, que quem executou o marido, Flor de Lis, realmente eram pessoas conhecidas. Embora ela ficou muito, né, irritada com isso, né, dizendo que não foi os filhos, e, e a polícia descarta, né, um sequestro com tantos disparos, com tantos tiros, tanto buraco de bala. Né? Ela diz que também não tinha tanto tiro assim, mas o laudo lá comprova, né, buraco de onde a bala entrou, de onde a bala saiu. E o que deixa muito, assim, pelo menos fazer com que eu pense que realmente foi uma morte por causa de uma traição, é a quantidade de tiro que é dado ali na região ali próxima ali à genitália dele. Ele leva muito tiro na virilha, próximo à genitália. Isso é uma isso é uma mensagem que é deixada assim, por exemplo, no extermínio de quem é um traidor, de quem trai a pessoa e também de quem comete crimes sexuais. Geralmente a pessoa é executada, né, com tiro nas genitais ou cortam fora, entendeu? Mas tudo comprova que realmente houve uma traição. Eu não estou dizendo que realmente houve, estou dizendo o que o parecer mostra. E agora há um problema de que ela não quer entregar o celular, aquele negócio todo, e as pessoas estão achando também que ela está envolvida, ou envolvida diretamente, ou que sabia, né, que os filhos planejavam fazer isso e ou consentiu ou não conseguiu impedir, né? E a coisa aconteceu e ela está querendo livrar os filhos. Então, tudo isso não dá a mínima importância, se é caso policial. E o que eu vejo muita importância é o lado espiritual da coisa. Quando um ministério, como no caso dela, a própria igreja, né, o Ministério Flor de Lis, que é o nome da igreja, da qual eles são os responsáveis, né?
Eu não os conheço, mas posso até dizer que eles são os donos, né? A igreja pode até não ser de Cristo, porque o benefício, né, está sendo para eles. Eu não sei o que acontece. Mas quando um ministério começa a ter a entrada de dinheiro de uma forma assim que, sei lá, pessoas não esperavam que entraria, e a pessoa não tomar cuidado com isso, como acontece na maioria das vezes, esse ministério vai ter um problema sério. Pode ser igreja, pode ser obra social, pode ser o que for, que estiver envolvido com o evangelho, pelo menos estou dizendo o evangelho, mas isso acontece em todas as religiões, em todos os, todos os segmentos da sociedade que querem, né, fazer um movimento social desse, o dinheiro começa a entrar de uma forma que não se esperava, né? Então há uma tendência de que esse dinheiro vai trazer problema a esse ministério. Isso acontece na maioria das vezes. E o que eu vejo, o que eu entendo, é que isso aconteceu no Ministério Flor de Lis. Ela era pastora, ele também era pastor. Ela foi eleita deputada, né, federal, parece que foi a quinta, quarta, não sei mais, votada. Ou então ela já tinha um salário grande, né, deputado federal ganha, até não sei bem quanto ganha um deputado federal, mas é um salário bom, um salário alto, né? A igreja estava arrecadando, segundo pessoas que frequentavam, assistiram cultos. A igreja enche, a igreja bastante cheia. Então começa a entrar dízimos, começa a entrar oferta, começa a entrar doações e coisas desse tipo. Tudo isso gera uma grande renda, uma grande fazenda, né? E ainda tem os shows, né? Da qual ela é cantora, as palestras, né? Por onde vai, eu sei como é que é bem isso. E tem pessoas que cobram pela palestra, tem pessoas que não cobram, mas mesmo não cobrando, né? A igreja às vezes resolve, né, tirar uma oferta e entregar a pessoa, né? Mas parece que no caso dela ali havia essa cobrança, pelo menos como quando ia como cantar, geralmente ela ia cantar e também pregava. E parece que o marido que mexia, né, com essas coisas, ele que organizava essas coisas. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte, quando eles ainda estavam pobres, né, tinha uma situação ser mais apertada devido à grande quantidade de filhos, né? Você sabe que filhos gastam dinheiro, imagina com 51, né? Ou então dificilmente alguém vai dar bola para um homem desse, né? Que se envolveu com a mulher, que mora com a mulher e resolveram ter um monte de filhos, aquele negócio todo. Mas quando o dinheiro começa a entrar, essa imagem desse homem começa a mudar e começa a atrair bastantes, né, piriguetes gospel, né? Que eu digo assim, a igreja está cheia disso. Infelizmente a igreja está cheia disso. E não são mulheres feias, entendeu? Porque as feias ele pode até deixar para lá, mas as mulheres bonitas dificilmente vão ser resistidas. E dentro de um movimento assim, pentecostal, eu já fui da Assembleia de Deus por cerca de 18 anos, eu sei como é lá. O movimento pentecostal existe muitas revelações absurdas, né, de mulheres que não tem um pingo de vergonha na cara, não são mulheres como homens, né? Que dizem que Deus revelou, que Deus mandou, não sei o que, tem uma relação com a pessoa. E a pessoa não está nem interessada na revelação de Deus, está interessada no que a mulher é, né? Se fosse uma mulher feia, horrorosa, ele dificilmente ia julgar a profecia. Mas quando a mulher é bonita, dificilmente o camarada vai querer saber se a profecia é falsa ou bonita. Ele vai cair para dentro e não quer saber de nada. Isso acontece, não estou dizendo coisas, fantasias, papapá. Não se assuste com isso. O importante de tudo é que quando o dinheiro entra na igreja e no ministério, no caso aí que aconteceu de Flor de Lis, esse dinheiro é visto como bênção de Deus. Deus está abençoando a obra. Se esse dinheiro fosse aplicado diretamente em obras sociais e não visasse lucro para si, não teria nenhum problema. Só que o problema é quando o dinheiro começa a entrar, não só nesse caso, mas como tantos cantores que nós vemos por aí,
São cantores que vão mostrar suas propriedades, suas belíssimas casas, quem sabe seus barcos, né? Vão mostrar suas viagens pelo mundo inteiro, vão exibir, né? Assim, o orgulho de ter filhos estudando nos Estados Unidos, na Europa, coisas desse tipo, né? Então, isso não era para acontecer. O dinheiro que, de uma forma, chega a uma pessoa, ao excesso, não era para essa pessoa ter uma vida, né, de alto luxo, viver nos endereços mais caros. Por exemplo, eu acredito que uma pessoa com 10 mil reais vive muito bem. O que passar disso doa, se livra disso. Deus, quando permite que pessoas movimentem grande parte de dinheiro, esse dinheiro é para abençoar os irmãos. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz para você juntar, a Bíblia não diz para você ficar exibindo esse tipo de coisa. É para você ajudar o seu próximo, mas não ajuda. Moram em casas, em apartamentos, em condomínios caríssimos, e não se importa com o irmão que está na igreja, que não tem nem o que comer, não tem nem como pagar a sua conta de luz, não tem nem como dar educação para os seus filhos. Enquanto isso, o dinheiro que se gasta com um filho estudando no exterior ajudaria dezenas de crianças a ter uma educação melhor aqui. Mas não pensa dessa forma, pensa em si próprio. Pensa em si próprio e esquece do seu irmão. Então o que vai acontecer? É escândalos. Isso acontece. E ainda vão em televisão, em televisões, em emissoras emissoras de TV, exibir a sua riqueza. Aí vai lá, vamos lá um dia conhecer a casa da cantora gospel, do cantor gospel, e vai lá com todo prazer exibir o que tem. Coisas que Deus não aprova. Qual será o fim disso? Trágico. De uma forma ou de outra, será um fim trágico. Então, o que é o importante de tudo isso? O importante é que nós não devemos nos estabelecer em pessoas. Por quê? Porque se uma pessoa que não tem um nível de conhecimento da palavra, não tem uma base estabelecida em Deus, e que costuma seguir pessoas como essas, certamente estão escandalizadas e vão se desviar. Mas quando a pessoa não está estabelecida em pastores nem igreja, e sim está estabelecida em Deus e na sua palavra, essas coisas não. É apenas coisas que acontecem. Não vai abalar em nada. Pelo contrário, vai aumentar a nossa fé, porque a Bíblia disse que seria assim. Seria assim. Foi assim, é assim e sempre será assim até o dia que Cristo voltar. Então, não estabeleça a sua fé em homem. Sim, pesquise, escuta, né, o que as pessoas têm a falar, mas esteja a sua base firmada não em homens, não em igrejas, não em ministérios, não em convenções, nada disso. Estabeleça a sua fé em Deus e na sua palavra. E você irá bem, você vai viver bem, você estará com uma vida espiritual sadia sempre diante de Deus. E o que vem a acontecer, coisas como essa ou coisas piores do que essa, isso não vai abalar a sua fé. Porque a sua fé não está em homens, mas está em Deus. A sua fé sempre tem que estar em Deus e nunca jamais em homens e nem instituições que homens possam vir a fundar, como igrejas, por exemplo. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Aqui abaixo deixei na descrição a minha intenção em ter esse canal. Lendo, você entendendo que é isso que eu quero, e se você desejar ajudar, você pode se inscrever, você pode dar um like, você pode compartilhar, e assim você estará ajudando com que essa palavra chegue a outras pessoas, não com que eu ganhe dinheiro, minha intenção não é essa, mas que a palavra de Deus chegue verdadeiramente às pessoas, onde quer que elas estejam, e seja elas quem elas forem. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.